Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então estamos nós aí, né, chegando ao final do nosso período letivo, tá? Parabéns a vocês por tudo que fizeram aí nesse período do ensino médio. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos então para mais um pensador, né, que analisou o mundo moderno. Então hoje a gente vai conhecer um sociólogo americano chamado Richard Sennett, né, que escreveu uma obra chamada A Corrosão do Caráter, né? Então, onde ele fala sobre como se dão, né, as relações pessoais no capitalismo, nesse capitalismo moderno chamado capitalismo de acumulação flexível. Então, vamos conhecer quais foram as análises desse sociólogo Richard Sennett sobre então o mundo moderno, tá? Nós já vimos lá, né, o Anthony Giddens, já vimos o Bauman, né, que são pensadores, sociólogos que tentam entender como é que estão se dando as relações no mundo atual, né? Então, o Richard Sennett, que ainda está vivo, nasceu em 43, ainda está vivo, tá? Então, o que ele fez? Qual foi a análise dele, né? Então, como as relações de trabalho do mundo atual interferem nas relações pessoais? Como é que as relações de trabalho no mundo atual interferem na maneira como nós somos, como nós agimos, como nós pensamos? Então, é essa então a pergunta que ele fez quando ele foi estudar a sociedade americana ali, né? Nesse capitalismo chamado capitalismo de acumulação flexível. Então, só para vocês entenderem, né? Nós tínhamos ali no começo do século XX, né? O capitalismo fordista, fundado lá pelo Henry Ford, né? Que é caracterizado a marca principal, né? Desse capitalismo fordista aí são os produtos em uma linha de produção, né? Os trabalhadores os produtos passam por uma esteira, os trabalhadores ficam parados no mesmo lugar, executando o dia inteiro o mesmo movimento. Nesse capitalismo fordista aí, né? Tudo no trabalhador, tudo que ele faz, todo o movimento dele é controlado para que haja a melhor produção possível, né? Então, esse capitalismo fordista aí, ele é um modelo de gestão hierarquizado, ele é rígido e controle sobre todos os departamentos e sobre todos os indivíduos, inclusive sobre os movimentos que os indivíduos fazem. Então, nesse capitalismo fordista aí, o modo de vida era um, né? E aí, quando chegou ali, né? Então, esse capitalismo durou do começo do século XX até os anos 70. Nos anos 70 houve uma crise e esse modelo fordista do capitalismo ele entrou em crise e aí então veio, né, um outro modelo de produção, né? Foi o modelo toyotista. E esse modelo toyotista aí deu origem a um novo capitalismo, que é o capitalismo de acumulação flexível. Então, nesse novo modelo aí, né, ele é flexível, como o nome já fala, né? Tem maior participação dos trabalhadores no processo de produção. O trabalho agora ele é criativo, ele é inteligente e é versátil. Então, exige aí um novo trabalhador e se exige um novo trabalhador, vai ter uma nova mentalidade, vai ter um novo modo de agir, vai ser então diferente daquilo que era rígido, daquilo que era controlado, tá? Então agora passa a haver um novo jeito de pensar nessa nova sociedade aí que começou a surgir, né, a partir então dos anos 70, quando houve a crise de petróleo. A sociedade se rearranjou, né, o processo de globalização tornou-se mais intenso, a sociedade começou a ficar mais rápida, o transporte de mercadorias, a produção, tudo começou a ficar mais ágil. Então aquilo que era rígido, né, lá do capitalismo fordista, ficou para o passado. O mundo agora seria um mundo mais ágil, um mundo diferente, tá? Então é isso aí, é nesse contexto então aí que o Richard Sennett vai perceber então que começa a ter uma mudança nas relações pessoais. Então, nesse capitalismo flexível aí, os trabalhadores exercem múltiplas funções, né, conforme as necessidades imediatas, que é aquilo que chamamos de just in time, lá da produção do modelo toyotista de produção, que vocês aprenderam lá em geografia. As equipes de trabalho competem entre si, né, como se estivessem cooperando uma com a outra, mas segundo o Richard Sennett, né, isso aí é uma ambígua relação de trabalho, que faz com que os trabalhadores adotem a arte de fingir. Como as equipes estão competindo, né, entre si
para ver quem é melhor, na verdade os trabalhadores estão ali eles estão competindo e estão fingindo, segundo o Sennett, tá, gente? Eles estão fingindo que estão colaborando um com o outro. Então, segundo o Sennett, né, os trabalhadores exercem a arte de fingir, tá? Então, por isso lá o termo lá, né, a corrosão do caráter. Se você está fingindo, você não está sendo verdadeiro, tá? Então você não está sendo moralmente correto. Então por isso está ocorrendo aí, segundo o Sennett, uma corrosão do caráter. Os trabalhadores então se transformam em atores que usam as máscaras de cooperação. Estamos fingindo que estamos cooperando, mas na verdade um está com medo do outro, um está com medo de perder o emprego para o outro, tá? Então, se eles estão competindo e se eles estão com medo um do outro, né, como é que estão se dando as relações entre eles nesse capitalismo flexível aí, tá? Então, continuando ali, ó. Apesar de parecer flexível, o Sennett fala, né, e aparentemente dar mais liberdade aos trabalhadores, né, o que acontece, o Sennett vai perceber, que é o inverso. Esse novo capitalismo aí, ele impõe novas formas de controle. Essas novas formas de controle, elas são mais sutis, você quase não percebe elas são menos visíveis. No entanto, elas são mais intensas. Ora, gente, o capitalismo sempre busca o lucro, o maior lucro possível. Então, ele nunca vai deixar de exercer o controle sobre o trabalhador. Esse modelo flexível aí, segundo o Sennett, né, ele parece dar mais liberdade, mas na verdade ele continua atuando sobre o trabalhador. Né? Lá no modelo fordista de produção, esse controle ele era claríssimo, né? Porque a pessoa ficava parada numa linha de produção e todos os movimentos dela eram o tempo todo, as 8 horas de trabalho dela lá, eram totalmente controlados. Agora, com esse capitalismo flexível aí, né, ainda continua havendo controle, mas novas formas de controle. Exemplo, né, o home office. O trabalhador está em casa, mas ele está trabalhando. E agora, como o trabalho que estava lá na empresa também está na casa dele, quando ele está na casa dele, ele agora não consegue mais diferenciar qual é o horário de trabalho e qual é o horário de folga dele. Ele tem essa dificuldade, porque o tempo todo ele pode estar ali sendo vigiado pela empresa. O cara agora está produzindo, agora não está produzindo, tá? Então esse mundo maravilhoso do home office aí, você realmente não consegue mais controlar. Por exemplo, né, nós professores, né, eu estou aqui para vocês terem uma ideia, em 21 grupos de WhatsApp que tem a ver relação com sala. Ou é grupo de sala, ou é grupo de reunião de terceiro ano, grupo de reunião de segundo ano, grupo de reunião de primeiro ano, outros grupos. Então, o tempo todo eu recebo alguma mensagem de reunião online, alguma mensagem que vai ter uma live do governo. O tempo todo eu estou em casa, né? Parece que eu tô tá de boa a minha vida, mas não. Nós, professores, estamos ali o tempo todo, né? Atuando, falando com algum aluno, falando com a direção, ou a pedagoga mandando um recado de alguma coisa. Então, o tempo todo, né? Nós estamos sendo controlados. E eu sou obrigado lá no estado, né? Eu sou obrigado a postar lá no mural da sala, nos horários das aulas, recados para os alunos, textos, aulas para os alunos, para mostrar que eu estou trabalhando, né? Então o trabalhador ele está em casa, no home office, e ele não se sente livre, mesmo estando em sua casa. Então esse capitalismo flexível aí, parece flexível, mas ele está exercendo uma forma de controle sobre os trabalhadores, tá? Então, como é que esse capitalismo flexível aí afeta o caráter, né? Da obra dele, né? A corrosão do caráter. Como é que afeta o caráter dos trabalhadores? Então, segundo Sennett, esse novo capitalismo aí enfraquece, olha só, enfraquece a formação do caráter dos indivíduos. Por quê? Porque afeta os valores humanos mais essenciais, que são a confiança, a lealdade e o compromisso. Como os trabalhadores são colocados em situação de competição, não há confiança entre eles. Se não há a confiança, não há lealdade. Você não forma na sua empresa atual relações de lealdade e de compromisso, de defesa mútua, de ajuda mútua, né? Se um trabalhador hoje é demitido, o outro não faz nada por ele. Foi ele que foi com ele, não foi comigo. Então é isso que o Sennett está percebendo nesse capitalismo flexível
e como essa competição, né, que o capitalismo flexível colocou sobre a classe trabalhadora levou então a corroer o caráter. As pessoas não constroem relações sólidas, porque um está competindo com o outro pela vaga de emprego lá. Tá? Então as pessoas não constroem entre si relações que são saudáveis. Tá? Estão os dois na empresa ali, né? Eles parecem que estão colaborando, né, entre si, mas não. Eles estão competindo para ver quem fica com o emprego. Então, nesse mundo moderno aqui, em relação ao trabalho, não se constrói relacionamentos sólidos e as relações não são saudáveis. Tá? É isso que o Sennett está percebendo. Por isso, então, que ele vai usar o termo corrosão do caráter. Né? Não há mais aqueles laços de confiança e lealdade que havia lá no passado no outro modelo de produção. Tá? Agora, no mundo moderno, as relações são mais frágeis. E se as relações são mais frágeis, os indivíduos então, estão o tempo todo sofrendo com isso aí. Tá? Eles têm que estar atuando, têm que estar competindo, têm que estar melhorando, blá, blá, blá. Mas em relação às relações humanas, elas não são mais relações humanas legais, né, de confiança, morais, eticamente corretas, como elas eram antigamente. Agora elas estão bem corroídas, elas são fracas e são facilmente destruídas. Tá? É isso então que o Sennett percebeu nesse nosso mundo moderno. Quando vocês se formarem e estiverem em uma empresa, né, caso vocês vão trabalhar em uma empresa gigante, vocês vão perceber justamente isso aí. Como vocês vão estar o tempo todo competindo e como essa competição vai levar você a sempre desconfiar do outro, vai levar você a não criar uma relação forte, duradoura com o outro indivíduo, porque ele não é seu parceiro, ele é o seu concorrente, tá? É isso então que o Richard Sennett percebeu nesse capitalismo moderno. Galera, então era isso, tá? Que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado por terem assistido a aula. Parabéns por estarem se formando. Então, até a semana que vem para nós encerrarmos as nossas atividades, tá? Obrigadão. Valeu.